Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Versículo de número 35 diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Mas, irmãos, é uma alegria estarmos na presença de Deus, louvando e engrandecendo o Senhor, adorando ao Deus da nossa salvação. Eu quero desde já louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o Sr. Josimar, que confiou a nós essa palavra essa noite. E na prática não seria eu, seria o nosso pastor Ramon, né? Mas ele estava um pouco impossibilitado, e o pastor nos procurou e disse amém. É sempre uma honra poder servir os irmãos, servir a igreja do Senhor. Afinal, não é qualquer tipo de gente, é a noiva do Cordeiro. Então a gente tem muito prazer em poder servir. Mas amém. Vamos ao texto, irmãos. Prometo aos irmãos ser muito, muito breve. Os irmãos normalmente me dão bastante tempo, mas eu prometo ser muito breve na minha colocação essa noite. Estamos diante de um texto, irmãos, muito conhecido, e a gente conhece normalmente como o texto em que fala a respeito de um homem de Gadara, o gadareno, um endemoniado gadareno. E talvez você já observou que Lucas ele vai escrever acerca da mesma história, só que ele não fala gadareno, ele não fala de Gadara, ele fala sobre um gerazeno, ele fala de Gerasa. E a verdade é que é o mesmo homem, mas a ideia que se tem do texto é que Lucas, como ele escreve para um povo gentil, ele fala de Gerasa, ele não fala de Gadara, porque Gadara era o local onde realmente o homem estava. Só que Gadara, para um gentil, não era tão conhecido. Gerasa já era mais conhecido e era a cidade mais próxima de Gadara. É por isso que, com a ideia de trazer um melhor entendimento aos gentios, ele fala de Gerasa e não de Gadara. Mas entenda que é o mesmo texto, é a mesma pessoa, e o importante do texto não é quem está endemoniado, o importante do texto é quem chegou para libertar, que é Jesus Cristo. Esse é o mais importante do texto. E é interessante, irmãos, que em toda a Bíblia, Jesus, eu lembro que o irmão Jael, ele até citou hoje pela manhã, que muita gente acha que Jesus foi apenas um profeta ou apenas um mensageiro. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus ele não vem como um profeta, ele não vem como um mensageiro, embora alguns olhem para ele e dizem que ele é um profeta. Mas a verdade, a profundidade da revelação é que Jesus não é simplesmente um profeta, ele não é simplesmente um mensageiro. Mensageiro sou eu, mensageiro é você, mensageiro foram os apóstolos, mensageiro foram os profetas. Jesus ele não é mensageiro, Jesus ele é a própria mensagem. Jesus é a mensagem que liberta, a mensagem que salva, a mensagem que muda a vida do homem. Eu já gostaria de dizer para você que nos visita essa noite, se a mensagem te alcançar, a sua vida será transformada. Se a mensagem se apoderar do seu coração, a sua vida com certeza será outra. A gente não te oferece aqui um pregador, a gente não te oferece aqui um profeta, a gente te oferece aqui aquele que é a mensagem. Jesus Cristo, ele é a mensagem. E o texto você conhece, tem um homem que ele está
possesso por demônios. Ele está em Gadara. Eu vou usar a referência de Gadara porque é mais conhecido dos irmãos e para mim também fica mais tranquilo. Mas ele está em Gadara e a situação desse homem é totalmente deplorável. Esse homem, ele tem um problema. Não só o homem tem um problema, como na verdade ele se tornou um problema para o povo de Gadara, para aquela sociedade, para aquele povo. E a Bíblia faz questão de dizer que esse homem, ele vem ter um encontro com Jesus, quando Jesus atravessa do outro lado. Jesus estava em Cafarnaum, e ele atravessa a margem do lago para poder chegar em Gadara. E a ideia de Jesus é literalmente libertar esse homem, tornar esse homem livre novamente. É interessante que quando Jesus chega até aquele lugar, aquele homem vem cheio de demônios, e a Bíblia faz questão de dizer, Lucas ele escreve dizendo, um homem possesso por demônios. O homem, ele não está simplesmente sendo atormentado pelos demônios, não, ele está possesso por demônios. Ele é a ferramenta do inimigo para poder atormentar as outras pessoas. E o que está acontecendo aqui? O que existe aqui? Existe aqui uma possessão demoníaca. O homem, ele está possesso por demônios. E eu preciso falar sobre isso aqui. Porque o que é estar possesso, irmãos? Estar possesso é estar possuído. O que é estar possesso? Estar possesso é estar em posse de alguém. É interessante que esse homem, ele está possesso por quem? Por demônios. Então esse homem, ele não tem escolha nas suas ações, ele não tem o livre-arbítrio, a liberdade nas suas ações. Tudo o que ele faz, tudo o que ele caminha, tudo o que ele fala, todas as suas ações são controladas por demônios. Todas as suas ações são controladas por espíritos malignos. Esse homem, ele está possesso. A situação desse homem é deplorável. A Bíblia vai nos dizer, se a gente ler o texto, nós lemos alguns versículos aqui, que ele sequer se vestia, ele sequer tinha lugar para morar, ele vivia nos sepulcros, ele vivia em um cenário de morte. Mas é interessante que, independente da situação desse homem, Jesus se dispôs a ir àquele lugar. Jesus se dispôs a caminhar rumo a esse homem. É interessante que alguém possesso não vem até Jesus por livre e espontânea vontade, porque ele está possesso por demônios. Mas Jesus se importa tanto com a vida desse homem, que Jesus não precisa de que o homem venha até ele. Ele sabe que o homem está possesso, ele sabe que o homem está cheio de demônios. E o que ele faz? Ele sai de Cafarnaum, ele atravessa um lago só para ter um encontro com um endemoniado, só para ter um encontro com alguém que está possesso, porque Jesus até sabe que o homem está possesso, mas ele tem poder para libertar a vida do homem. Ele sabe que o homem está possesso, mas ele também sabe que se ele chegar, ele muda a história. Se ele chegar, ele muda a condição. Eu vim dizer para você, nesse ano da proclamação que nós estamos, Jesus quer libertar você, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar a sua história, independente da sua condição. Seja liberto em nome de Jesus. Independente da sua condição, a igreja estende as mãos e declara sobre você: seja liberto em nome de Jesus. Aleluia. A situação desse homem é deplorável. A situação do homem é complicada. Ele é um problema para a sociedade. Mas Jesus chega. E Jesus chega para resolver o problema. Porque problema só serve para uma coisa, irmãos: para ser resolvido. Problema não tem que ser conversa na mente de ninguém. Problema não tem que ser mensagem no WhatsApp. Problema não tem que ser postagem no Instagram. Problema só serve para ser resolvido. E Jesus, sabendo disso, ele vai até o problema para poder resolver. Eu não sei qual é o seu problema essa noite. Eu não sei qual é o seu problema essa noite. Se for no mundo espiritual, se for possessão demoníaca, seja liberta em nome de Jesus.
Se o inimigo está te perturbando dentro de casa, se o seu problema é uma perturbação maligna, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Vai bater em retirada essa noite. Vai bater em retirada agora, porque Jesus, quando Ele chega, Ele resolve o problema. E aqui Ele já chegou e Ele já está resolvendo o problema. Aqui Jesus já chegou. Aqui Jesus já chegou. Aqui Jesus já chegou. E Ele resolve, Ele resolve. Ele resolve o problema. Ele resolve o problema. Se o seu problema é o luto, Jesus resolve o problema. Se o seu problema é a enfermidade, Jesus resolve o problema. Se o seu problema são os vícios, Jesus resolve o problema. Eu vim falar de Jesus, que Ele não conversa sobre problema, Ele resolve o problema. Ele resolve. Vim falar de um Jesus que resolve. Ele não expõe o seu problema, Ele resolve. Ele resolve, Ele resolve. Eu vim falar de um Jesus que resolve o problema. A mão de Deus já está atuando aqui. Tem problema sendo resolvido. Jesus já está resolvendo o problema. Jesus já está resolvendo o problema. Ele resolve. Vim falar de um Jesus que resolve. Ele resolve. Aleluia. Ele resolve. Ele resolve. Ele resolveu a minha vida. Ele resolve. Ele resolve. Ele resolveu a vida do pastor Yosimar, do pastor Ramon, dos pastores que aqui estão. Ele resolveu. Ele resolve. Outra coisa, Ele resolveu o problema do gadareno. O que seria o seu problema? Ele resolve. Ele resolve. Ele resolve. O problema Ele resolve. E o principal problema que afeta a humanidade desde o princípio é um problema chamado pecado. Jesus veio, aqui Ele curou, aqui Ele libertou, e até hoje Ele faz isso. Mas o auge que o Evangelho chegou foi quando Jesus ele foi até a cruz. Ele se entregou por nós. E ali quando Ele grita, está consumado, é como se Ele estivesse dizendo, está resolvido. Está resolvido. O problema do pecado está resolvido. A solução para o problema do pecado é Jesus. Jesus resolve o problema do pecado. Ele é a solução. O sangue dele te lava, o sangue dele te limpa. Independente da sua condição nessa noite, independente da vida que você viveu até hoje, e estando possesso, a Bíblia vai dizer aqui que ele vivia nos sepulcros. A Bíblia diz que esse homem, ele vivia nos sepulcros. O que é isso? É consequência da possessão, consequência da possessão maligna. E a Bíblia vai nos dizer que ele vivendo nos sepulcros, isso nos dá a entender que o inimigo estava fazendo de tudo para vincular aquele homem com um cenário de morte. Porque sepulcro, sepultura, quem habita ali é quem já morreu. Então o inimigo está tentando levar esse homem todos os dias. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros. Então ele não foi uma, não foi duas e não foi três. Ele vivia lá. Ele gostava de estar no sepulcro. Ele estava totalmente envolvido em um cenário de morte. Em um cenário de morte. Isso aqui nos mostra a situação espiritual desse homem. Ele estava morto espiritualmente. E tudo que o inimigo quer, irmãos, nos últimos dias, é nos levar para um cenário de morte espiritual. É por isso que ele batalha contra quem ora.
É por isso que ele tenta desanimar quem busca o Senhor. Por quê? Porque nos desanimando, aos poucos, ele vai nos levando para um cenário de morte. Aos poucos, ele vai nos levando para sepulturas. Aos poucos, ele vai nos levando, nos incentivando a frequentar sepulcros. Só que Jesus chegou. Jesus chegou. E quem agora frequentava cenários de morte está de frente com aquele que é a vida. Quem agora se frequentava os sepulcros está de frente daquele que um dia falou para Lázaro sair de lá. Aquele que resolve o problema da morte. Ele resolve o problema da morte, seja carnal, seja espiritual. Jesus resolve. Esse homem agora ele vai se encontrar com Jesus. E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque quando ele encontra com Jesus, os demônios começam a dizer: o que o Senhor veio aqui nos atormentar? E a única resposta de Jesus é: sai do homem, deixa esse homem. Porque o propósito de Jesus é esse: é libertar o homem, é libertar a mulher, é libertar o jovem, é libertar o adolescente. Jesus está ali com um objetivo claro. Ele quer libertar o rapaz, ele quer libertar o moço. E os demônios continuam questionando, e eles vão dizer: nos manda para aqueles porcos que estão ali. Jesus autoriza, eles entram nos porcos e o homem é liberto. E aqui eu já caminho para o fim. 7 meses, vamos embora mais cedo hoje. Glória a Deus. E ele começa, e ele liberta o homem, ele liberta aquele homem. E é interessante que no versículo de número 35 em que lemos, diz que o povo saiu para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito estado e assentado aos pés de Jesus. Isso aqui, irmãos, chamou a minha atenção. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 27 que esse homem, ele não se vestia. Ele não se vestia. E nudez na Bíblia, os irmãos sabem muito bem que fala de vergonha. É uma vergonha exposta. Nudez na Bíblia é uma vergonha exposta. Mas quando esse homem ele tem um encontro com Jesus, com toda a sua vergonha exposta, Jesus liberta aquele homem. E agora o que acontece? Ele aparece perante a sociedade vestido. Ele aparece vestido. Alguém envergonhou aquele homem. O inimigo estava tentando envergonhar, ou melhor, estava envergonhando e expondo a sua vergonha. Mas Jesus agora deu vestes para aquele homem. Jesus agora vestiu aquele homem. E nós como igreja queremos declarar para você, amigo ouvinte: eu não sei qual foi a sua vergonha lá fora, eu não sei em qual área da sua vida que o inimigo conseguiu te envergonhar, mas Jesus tem vestes novas para você. Jesus tem vestes novas para você. Ele tem veste para você. Jesus não lança a sua vergonha em rosto, Ele te dá vestimenta nova. E é interessante que a vestimenta que Jesus dá para alguém, ela é branca, diabo. Aleluia! Ela não é suja, ela é branca. Aleluia! Isso fala de santidade. Aleluia! Pode ser o mais perigoso lá fora, mas se tem um encontro com Jesus aqui, ele é santo. Pode ser o mais complicado lá fora, mas se tem um encontro de Jesus aqui, ele vai sair lavado pelo sangue do Cordeiro e santo para a glória de Deus. Ele te dá vestimenta nova. Ele te dá vestimenta nova. Ele te dá vestimenta. Eu estou falando de vestimenta. Eu estou falando de algo que cobre totalmente a sua vergonha. Independente do que o inimigo fez lá fora com você, Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus tem uma nova história para a sua família. Quem sabe através de você, o inimigo conseguiu envergonhar o seu pai, envergonhar a sua mãe. Jesus tem vestes novas para você. Ele tem uma história nova para você. É só se render. É só optar por Ele. É só decidir por Ele. A Bíblia vai nos dizer, ainda no versículo 35, que o homem, ele estava em perfeito juízo.
Isso aqui, irmãos, é fantástico, porque um homem que estava possuído por demônios, um homem que não tinha ações com a sua consciência plena, para ter ações da sua própria conta. Ele era possuído por demônios. Ele fazia coisas que nem ele mesmo sabia que fazia. A sua consciência estava totalmente bagunçada. A sua mente estava totalmente complicada. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele aparece agora depois de liberto. Ele aparece agora depois de livre pelo sangue do Cordeiro, com o seu juízo perfeito, em perfeito juízo. O seu juízo está em perfeito estado. E eu vim nessa noite declarar para você que quem sabe o inimigo bagunçou com a sua mente, bagunçou com o seu sentimento, bagunçou com o seu psicológico. Jesus, Ele trata a sua mente, Ele trata o seu coração, Ele trata o seu sentimento, Ele te dá uma nova mente, uma nova consciência. Não, você não vai ter recaída naquilo que você já deixou para trás. O Espírito Santo te limpa e te dá uma nova consciência, um perfeito juízo. Você não vai pensar nas coisas pecaminosas, você vai pensar no céu, você vai pensar na vida celestial, você vai pensar na vida com Deus. O que é isso? É libertação, é Jesus libertando alguém, é Jesus transformando a vida de alguém. E por último, agora eu encerro de verdade. A Bíblia nos mostra, no versículo 35, que ele estava agora assentado. Só que ele não estava assentado em qualquer lugar. Ele estava assentado aos pés de Jesus. Um homem que a sua morada era nos sepulcros. Um homem que o seu prazer era perturbar a vida das pessoas, era dar prejuízo para os outros. Ele agora aparece diante de todos, assentado aos pés de Jesus. Isso aqui chamou a minha atenção, irmãos, porque assentado fala de paz, fala de tranquilidade. Assentado fala de descanso. Assentado fala de estabilidade. Só que ele não está assentado na beira da casa do vizinho. Ele não está sentado numa mesa de bar. Não. Ele está assentado aos pés de Jesus. Ele foi liberto. Ele foi liberto. Ele foi liberto. A prova de que a gente foi liberto não é quando a gente tem o prazer no microfone, é quando a gente tem o prazer aos pés de Jesus. Essa é a verdadeira prova que a gente foi liberto. Esse homem foi liberto e agora ele está assentado aos pés de Jesus. Assentado, como eu disse, fala de paz, fala de descanso e fala de estabilidade. Ele está assentado aos pés de Jesus. A paz que ele precisa está em Jesus. O descanso que ele precisa está em Jesus. A estabilidade que ele precisa não está no dinheiro, está em Jesus. A paz que você precisa, amigo ouvinte, está em Jesus. Não está na bebida, não está nas drogas, não está nas amizades lá fora. A paz que você precisa está em Jesus. O descanso que você precisa não está na bebida, não está na porta do bar. O descanso que você precisa está em Jesus. A estabilidade que você precisa não está no bom emprego, não está no alto salário, não está nos bens, não está no carro, não está na casa. A estabilidade que você precisa está na pessoa bendita de Jesus. Jesus é a nossa estabilidade. É por isso, Gustavo, que a igreja caminha e não cansa. É por isso, Gustavo, que a igreja peleja e não para. Por quê? Porque a estabilidade da igreja está em Jesus. É por isso que a igreja glorifica e não para. Fala em línguas e não cansa. É usada e não cansa. Porque a nossa estabilidade está em Jesus. Está
Jesus é a estabilidade da igreja. Se coloque de pé, nós vamos orar. Oh, aleluia! Jesus é a nossa estabilidade. Você que entende isso, alegra o teu coração. Jesus é a sua... O inferno não vai te fazer retroceder. O inferno não vai fazer você voltar para trás. Jesus é a sua estabilidade. Jesus é a sua estabilidade. É Ele que te mantém de pé. É Ele que te mantém firme. É Jesus que te mantém de pé. Aleluia. 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 Eu gostaria de fazer um convite a você que precisa de estabilidade. Isso, me ajuda. Para que Jesus quebre as correntes essa noite. Para você que precisa de paz. Para você que precisa de descanso na alma. Para você que precisa de estabilidade. Para você que precisa de motivo para viver. Tem gente que está sem motivo para viver. Tem gente que está pensando em tirar a própria vida porque não vê mais motivo. Eu vim trazer para você um motivo chamado Jesus. Ele é o dono da vida. Ele é o motivo da nossa caminhada. Tem alguém que queira se render a Jesus? Se você quiser, vem aqui à frente. A igreja vai orar, os pastores vão orar. E Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. Isso. Ele é a nossa estabilidade. Se a gente não tiver a voz dele, a gente morre. O diabo acaba com a nossa vida se Jesus não estiver conosco. Aleluia. Jesus te chama, Jesus te ama. Jesus quer te conceder uma nova oportunidade, uma nova vida. Jesus tem história nova para você. Jesus tem um motivo novo para você também. Ele é o motivo. É Jesus, isso, Ele é segurança, Ele é lugar seguro. Aleluia. Se não tem, que Jesus te deu uma nova oportunidade, nós vamos orar mais rapidamente. É interessante no texto, se nós olharmos rapidamente no versículo de número 37, a Bíblia nos diz assim: todo o povo de circunvizinhança dos Gerazenos ou dos Gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles. É interessante que aqueles demônios que pediram para ir até os porcos, Jesus permitiu. Eles foram aos porcos, se precipitaram, e tudo indica que isso foi prejuízo para aquela vizinhança. Eles entenderam como um prejuízo. E a Bíblia vai dizer que eles viram que Jesus libertou o homem, viram o que aconteceu com os porcos, e ao invés de glorificarem a Jesus, sabe o que eles fizeram? E isso eu não estou falando de alguém que está possesso, estou falando de alguém em sã consciência. Conscientemente eles chegaram até Jesus e disseram: vai embora daqui. Eles viram o que Jesus fez e chegaram para Jesus e disseram: vai embora. Nós não queremos você na nossa cidade, vai embora. E o que isso fala para nós? Que tudo bem, existe a influência do maligno tentando te travar. Existe o Espírito Santo tentando te convencer, ou te convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Mas no final, resumindo e sendo bem sincero para você que nos ouve, no final, a decisão sempre será sua. A decisão sempre será sua. A decisão sempre será sua. A igreja não tem o poder de te pegar a força e te jogar aqui. Quem usa a força é o demônio, é o inimigo. Ele pega a força, Joaquim. Ele entra, ele arromba a porta, ele entra na casa à força, mas o Espírito não, ele bate a porta. E por fim, a
decisão é sua. Que Deus te abençoe, que te dê uma nova oportunidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos pela tua igreja, agora nós somos a tua igreja. Muito obrigado por este culto, muito obrigado pelo momento de adoração, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por falar no nosso coração do início ao fim deste culto. Seja com o teu povo, Deus, seja com a tua igreja. Que a tua graça sobrecaia sobre nós todos os dias, para que a gente não pare, para que a gente não pare de caminhar na tua presença, para que a gente não pare de proclamar que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor, que só o Senhor Jesus pode libertar o homem, pode libertar a mulher, pode transformar a vida da humanidade. Muito obrigado pela paz que o Senhor nos deu, muito obrigado pelo descanso que o Senhor nos deu, muito obrigado pela estabilidade que o Senhor nos deu. Nós somos a tua igreja e nessa noite nós te adoramos e já te agradecemos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Liberta pessoas essa noite, liberta vidas essa noite, que através do poder da tua palavra os demônios batam em retirada agora, porque a tua igreja, ela já é vitoriosa em ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.